Olá, meu nome é Ana Cláudia Ulloa e este é o Construção e Inovação. Em 2021, o acumulado da variação dos custos dos materiais de construção fechou em 28,12%, de acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Alguns dos itens que tiveram maior alta foram o concreto e o aço. Então, para te ajudar a economizar e potencializar os seus lucros, nós vamos conversar hoje sobre orçamentos de lajes nervuradas. Para isso, nós convidamos a engenheira de custos Marielle Dombrowski. Durante a sua carreira, a engenheira já orçou mais de 500 milhões de reais em obras e economizou mais de 800 mil somente em um contrato. Além de Marielle, também está conosco o professor Marcos Terra. Ele é um dos maiores especialistas em lajes nervuradas do país, foi professor da Kennedy e da PUC-Minas e é diretor técnico da ATEX. Marielle, professor, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los em nosso programa. Olá, prazer é todo meu de estar aqui, agradeço muito o convite aí da ATEX, me sinto honrada porque eu acompanho aí a ATEX já há algum tempo, então acho que vai ser um bate-papo aqui muito enriquecedor. Cumprimento a todos e para nós da ATEX é um prazer e uma honra estarmos junto com a Marielle, que é uma engenheira de custo, que muito nos auxiliará nas orientações para os construtores. Eu queria aproveitar e começar com a Marielle, então, para ela explicar para quem está nos assistindo o que é a engenharia de custos, né? O que esse profissional faz, Marielle? É legal essa pergunta porque acho que muitas pessoas acabam até confundindo engenharia de custos com orçamentista. Então, acho bacana aqui trazer essas duas definições, né? Para ficar mais claro. Então, assim, na verdade, um engenheiro de custos, ele tem um contato com a obra do início ao fim, não só com a obra, mas com o projeto, né? Desde a viabilidade da obra, quando nasce um projeto, até a execução, até a parte de controle. Então, acaba trabalhando ali com vários setores, né, durante o andamento do projeto. Então, o engenheiro de custos, ele acaba se diferenciando um pouco do orçamentista, né? Porque o orçamentista, basicamente, acaba fazendo orçamentos, né, levantamentos, cotações, fica responsável pela parte do orçamento, e já o engenheiro de custos, ele faz uma previsão dos custos, estuda possibilidades, né, que tornem aí metodologias construtivas mais economicamente viáveis, faz otimização de projeto, acompanha a execução do empreendimento, né, faz controle aí dos indicadores e pode ainda trabalhar com um cronograma de obras também nessa parte de controle. E o legal de complementar aqui, né, que o engenheiro de custos, na verdade, é uma área específica mais da engenharia. Então, o orçamentista, não basicamente ele precisa ser um engenheiro para atuar como um orçamentista. Então, tem essas principais diferenças, né? Mas que o engenheiro de custos acaba lidando com os custos, né? Que eu gosto de falar do início ao fim de um projeto, já é diferente um pouco das atividades de um orçamentista mesmo. Uhum. E você formou em engenharia civil, né? E se especializou em gerenciamento de obras. Qual que é o caminho para a pessoa que é engenheira e quer ir para esse ramo, né? É esse caminho mesmo? Faz o gerenciamento de obras ou não? Como que é isso? Então, foi dentro da pós aí, né, de gerenciamento de obras que eu conheci um pouquinho a mais sobre essa área. A gente vê, assim, que não é uma área tão divulgada, é uma área, digamos que um tanto aí inexplorada, né, que é uma área da engenharia que tenha o seu valor, né, que lida com essa parte de custos, e foi através da pós que eu acabei me aprofundando um pouquinho mais e conhecendo sobre essa área, então acabei tendo oportunidades de entrar para esse ramo, que foi uma área que eu acabei me identificando bastante, né? Mas eu vejo que talvez a porta de entrada para quem quiser atuar nessa área é começar a trabalhar primeiro, talvez, com orçamento, pegar mais para fazer algo na prática, para ver se é algo que você se identifica, para daí sim, no caso, estar investindo mais a fundo, né, nesse caminho da engenharia civil, né? A gente fala que a engenharia civil tem um leque aí de áreas. Então, o legal é conhecer mais a fundo sobre a área, tentar desenvolver um pouco mais na prática, porque a gente sabe também que a prática é um pouco diferente da teoria. Então, se eu fosse para indicar qual o caminho, seria primeiramente por esse. Entendi, legal. E, professor, eu queria que você introduzisse, né, a questão das lajes nervuradas na conversa. E, para começar, eu já queria te perguntar
Como que a laje nervurada ela pode ajudar os profissionais a economizarem numa obra? Geralmente, a laje, que é aquela que ocupa a maior área de um pavimento, cerca de 80% da área do pavimento é a laje, implica lá no custo, não é? Também com os seus concreto, forma, armação, de mão de obra, com um percentual também alto de custo, também na ordem assim, de 60%. Tudo isso que estou falando é estatística, né? Os números médios que a gente tem encontrado por aí. Então, uma economia num elemento que chega a ser 60% do custo de uma estrutura, só pensando linearmente em laje, viga e pilar, né? Uma economia num elemento que já custa 60% dessa estrutura é uma economia sensível, uma economia considerável. E dentro das mais usuais, que são as lajes maciças, né? Onde nós temos toda a área da laje com a mesma espessura, pode-se tirar algum concreto dessa laje para fazê-la pesar um pouco menos e consumir um pouco menos de concreto na zona tracionada, onde o concreto não tem muita contribuição, a não ser para passar ao aço a tração que ele, concreto, não está suportando. Então, a laje nervurada nasceu aí. O Wilkinson, em 1854, ele disse lá em Londres que, tirando um pouco de concreto na zona de tração das lajes, poderia-se ter uma economia considerável. E a gente foi, então, com o cálculo estrutural, fazer essas comparações, porque queríamos tirar, mas sem alterar o comportamento da laje. Então, hoje podemos dizer, para encerrar essa primeira pergunta, a resposta dela, que a laje nervurada é a laje maciça, com menos concreto na zona de tração, por isso mais leve, mas para ter a mesma inércia, ela tem que ser um pouco mais alta. E ela, sendo um pouco mais alta, vai resultar lá no cálculo estrutural. Menos carga, que é o peso próprio menor, e mais altura, nem menos ferragem, em menos aço na zona de tração. Pois o braço de alavanca entre a zona comprimida e a zona tracionada vai aumentar com a altura dela. Ela sempre será mais alta, mais espessa do que a laje maciça que ela vai substituir com a mesma inércia. E, resumo, eu, Atex, digo, essa economia é em torno de 30%, em média, de concreto e aço. Pois é, eu ia te perguntar isso, porque pela tabela da ATEX a gente consegue ver que existe essa economia entre 30% e 40%, né? Como que vocês chegaram a esse valor? Como que é feito esse cálculo? Conforme até comentei na última frase, a gente calcula a laje, né, com ela maciça, com todas os seus carregamentos e condições de apoio, se é engastado ou apoiado, etc., e calcula na mesma situação a laje nervurada de mesma inércia, né, que terá que ser, então, com menos concreto na zona de tração, a laje mais espessa. Para isso, para facilitar esse primeiro passo aí, a Atex tem uma tabela de formatos, né, de seção transversal de laje nervurada que as formas da Atex moldam. E nessa tabela, ou nestas tabelas, que são várias, dependendo só do tipo da forma para moldar um tipo de laje com uma geometria específica, lá tem uma coluna de altura equivalente de inércia. Essa altura equivalente de inércia nas tabelas da Atex é que relacionam a laje nervurada que a Atex molda com a maciça que ela pode substituir. Por exemplo, se a gente pegar aqui uma Atex 610, que eixo a eixo é 61 centímetros, e ela for de 16 de altura, mais uma capa, uma zona de compressão em cima, uma mesa, uma capa de compressão de 5 centímetros, ela teria um consumo de concreto na ordem de 9,9 centímetros de espessura média. 9 centímetros de espessura média. E a altura dela é 16 mais 5. A altura é 21. Então, a laje
nervurada de 21 de altura, consumindo 9 centímetros de espessura média, pode substituir 13,7 de espessura maciça, de uma laje maciça de 13,7. Então, com 9 centímetros de concreto, podemos substituir 14 centímetros de laje maciça com a mesma inércia. É essa a conta, só ter inércia. Inércia é uma geometria lá da física geral. Então, o formato retangular da laje maciça, nós equivalemos a um T, né? Que é o formato da laje nervurada, com mesa em cima e a nervura descendo para baixo, formando a letra T. Então, quem consultar o catálogo da Tex, como esse que estou agora consultando, pode ter, para cada modelo geométrico da Tex que molda uma laje nervurada, qual a laje equivalente maciça. Então, se ele fizer o contrário, qual a laje maciça que ele pretende substituir, ele correndo lá os diversos modelos da Tex, e tem, às vezes, até mais de um modelo que substitui a mesma laje, que tem igual, só vai alterar larguras mínimas de nervura, alguns detalhes. Então, com isso, ele já tem a economia presente. Por exemplo, esse exemplo que eu dei, a laje tem espessura média 9 centímetros, nervurado, e vai substituir uma maciça de 14. Pois é, professor, daqui a pouco eu vou querer que você explique em detalhes isso, porque eu queria perguntar para a Marielle também, né, de acordo com a experiência que ela tem, com os cálculos que ela faz, sobre essa questão da economia das lajes nervuradas, né? Como que ela atesta isso dentro dos seus cálculos, né, Marielle? Quanto que a gente pode realmente economizar, pensando nas contas que um engenheiro de custos faz? Então, a gente acaba fazendo alguns estudos, mas claro que não é nenhum estudo técnico aprofundado, né, que já vem, que as definições, na verdade, vêm dos projetistas, né, que acabam fazendo ali o dimensionamento, conforme a divisão, o layout, os pilares que vai ter, os vãos, né? Então, tem todo um estudo mais técnico, mais profundo por trás, que traz a economia real mesmo da troca de uma laje, de um projeto, né, de laje maciça para laje nervurada. O que a gente acaba fazendo, né, até por questão de comparativo, até para verificar se realmente a economia chega a ser próxima ali do esperado, a gente acaba fazendo da seguinte forma: a gente pega obras que são semelhantes, né, obras que são similares. Então, por exemplo, né, no meu portfólio, vou dar o exemplo aqui, eu tenho obras que têm laje maciça, que tem uma certa distribuição, tem um distanciamento ali, né, entre os vãos, entre os pilares, e tem também outros projetos que são semelhantes, são parecidos, né, esse outro projeto com laje nervurada. Então, é uma forma que a gente consegue fazer um comparativo no caso desses materiais que são utilizados, né? Então, são obras semelhantes, mas não é o mesmo projeto em específico sendo feito um estudo mais aprofundado. E eu tenho para compartilhar aqui com vocês que, no caso, os meus coeficientes, né, nesse comparativo chegam a ser muito próximos do que a Tex acaba disponibilizando. Então, por exemplo, eu já fiz comparativos da laje unidirecional, né, onde que a taxa de concreto chegou ali a 46%, no caso, a menos do que a laje maciça, né? E, se eu não me engano, o coeficiente da Tex é ali 43%. Então, chegou a ter uma economia um pouco maior comparando obras semelhantes. E o aço também é a mesma coisa, né? Então, o aço, cheguei ali um percentual próximo também, que o aço foi, acho que 21% a menos, e sendo que o coeficiente da Tex ali está 26%, né, nesse tipo de laje. Claro que aqui eu comento esse comparativo a grosso modo, né? Então, projetos que são semelhantes e que possuem essas duas metodologias construtivas, laje maciça e laje unidirecional. O importante que eu acho que é legal comentar aqui, que não vem a economia somente dessa parte de ter menos aço, de ter menos concreto, né? Porque você tendo menos concreto, você tem menos controle tecnológico para fazer.
No caso, você tem ali uma maior produtividade de mão de obra, então tem outras variáveis ainda que ajudam a economizar ainda mais isso, né? Aplicando aí nas obras. E também outra coisa que é legal compartilhar aqui é que eu percebi também, né, que com a parte aí da proteção, lajes nervuradas e protendidas traz uma economia ainda maior. Então, acaba aumentando ainda mais esses percentuais aqui que dá de diferença, né, entre uma laje maciça e uma laje nervurada com proteção, ela também acaba sendo mais efetiva, trazendo mais economia. Então, eu vejo que essa área, assim, de trazer lajes nervuradas em conjunto com a proteção, são tecnologias, né, que tem no mercado da construção civil, que auxilia muito essa parte, questão de custo, produtividade, traz muito benefícios para as obras, que a gente vê isso tanto na questão de gerenciamento antes ali do estudo que a gente faz, né, de cronograma, de custos antes de executar uma obra, e até na obra de fato que tem todos os benefícios de quem está em campo executando, né? Uhum. Você falou, né, desse comparativo da laje nervurada, né, com a laje plana, né, a laje comum. O professor também começou a falar sobre a questão da inércia das lajes, né, e da comparação que existe dentro da tabela da ATEX. Eu queria agora, professor, que você explicasse isso com mais detalhes, assim, como que a pessoa pode encontrar na tabela da ATEX essa diferença das lajes, né? Essa diferença da inércia, para poder entender qual tipo de laje, qual tipo de forma é mais adequado para o projeto dela. Como comentamos, temos diversos tipos de formatos geométricos, né, que podemos atender a transformação de uma laje maciça para nervurada. E vai entrar a escolha de um desses modelos, uma série de outras obediências a normas, como a norma de concreto em situação de incêndio, por exemplo, que exige larguras mínimas de nervuras para diferentes tempos requeridos de resistência a fogo. Sem entrar nesse detalhe que agora é um pouco mais específico, né? Numa maneira mais geral, que é isso que eu queria passar, assim, bem empírico, bem prático, nós fizemos essa coluna de inércia equivalente em laje maciça para todos os modelos da ATEX, para que quem tem uma determinada laje maciça e quer saber a sua equivalência em laje nervurada, nós teríamos que consultar a tabela da ATEX, por exemplo, uma laje maciça de 12 centímetros. Então, ele vai lá e procura essa coluna de inércia equivalente o valor 12 centímetros. O mais próximo aqui, por exemplo, que eu encontrei em todas as tabelas da ATEX, é a ATEX eixo a eixo 60 centímetros, com 15 de altura de forma, mais 5 centímetros de capa, total 20. Então, nós temos aqui uma altura de 20 centímetros para cálculo da ferragem, mas a altura de consumo de concreto, que aí o catálogo informa, é 9 centímetros. Com 9 centímetros de espessura, de altura de concreto, nós vamos substituir uma laje maciça de 12 centímetros com a mesma inércia. Então, já está aí a economia de concreto. 9 para 12, por exemplo, deu 3 centímetros. E quanto que é 3 centímetros em 12? 25% menor. Então, é isso que a gente faz. E o construtor, ou a engenheira de custo, ou quem quiser analisar, por inércia equivalente, a mesma laje vai funcionar no mesmo vão, com a mesma carga, com 9 centímetros só de consumo de concreto. E a ferragem? É outra pergunta de sempre. Catálogo não tem ferragem. É lógico que o cálculo estrutural é que vai dar esta ferragem completamente em quilos e etc. Mas existe uma média, existe uma estatística. Todas as obras de laje maciça, a gente vem pesquisando há anos, né? Não só a ATEX, como a engenharia estrutural no geral, sabe-se que a laje maciça, em torno de 50 quilos de aço por metro cúbico. Pode ser 40, pode ser 30, como pode ser 60.
quilos de aço por metro cúbico, aço CA50 ou CA60, que é os mais atuais que são utilizados. Então, supondo aquela laje de 12 centímetros que ele já tem, 0,12, vezes 50 quilos de aço por metro cúbico, que é um consumo previsto de aço. A maioria das consultoras e das engenheiras de curso, como a Marielle, já tem a sua média. Se ela acha que esses 50 quilos por metro cúbico é muito, ela pode adotar o que ela sempre fez, 40, por exemplo. O que eu quero é comparar. Passando para a nervurada, essa ferragem vai diminuir? Lógico que vai. Quanto que vai diminuir? Vamos lá. A laje de 12 centímetros passou para 20 de altura. O dimensionamento da ferragem é inversamente proporcional à altura da laje. Então, se cresceu 33%, 9 para 12, né? A altura é 12. Podemos dizer que se eu passar para 9, a ferragem vai cair 33%. 33%, porque eu pus uma altura menor do que a 12 em 33%. Então, fazendo a conta, aqueles 50 quilos de aço por metro cúbico, numa laje de 12 centímetros, 0,12 metros cúbicos por metro quadrado, deu lá 6 quilos de aço por metro quadrado. 6 quilos de aço por metro quadrado, dividido por 1,33, porque passamos por uma altura maior, sem contar que tem uma redução de peso próprio. No cálculo da ferragem também. Só aí já deu 4,5 quilos de aço por metro quadrado. Então, é 4,5 quilos de aço em vez de 6 e 9 centímetros de espessura média de concreto em vez de 12. Portanto, quem tem uma laje maciça de 12 e estima que ela vai consumir 6 quilos de aço por metro quadrado, passando para a nervurada de 20, que consome 9 de espessura média, vai ter 4,5 quilos de aço por metro quadrado. Aí, a engenheira passa para os orçamentistas, como ela deixou muito claro, o assunto dela é custo global, é administração, é planejamento da obra. O orçamentista ou o orçamento é uma ferramenta que ela usa. Não é a engenharia que ela usa. A engenharia dela é muito superior só ao orçamento. Então, a TEC está facilitando aqui ao escrever artigos com esses índices. Por exemplo, a vida inteira medindo nos escritórios de cálculo, pedindo que nos dê as médias que eles sempre dão nos rodapés dos desenhos de armações e de forma. Está lá, tantos quilos de aço por metro cúbico. E aí, para as lajes, a gente viu que dá em torno de 50, para as vigas em torno de 70 e para os pilares em torno de 100 quilos por metro cúbico, um volume de aço. É peso de aço pelo volume de concreto. Sim, e eu queria aproveitar, né, e perguntar para a Marielle exatamente isso, assim, como que vocês aproveitam essas informações que são passadas pela TECS? Você já me disse uma vez que você usa muito as tabelas da TECS, né? Como que você faz esse uso? Isso, antes eu vou até complementar aqui o que o professor Marcos falou, que basicamente a gente trabalha com esses coeficientes. Então, esses coeficientes que a TECS, por exemplo, acaba disponibilizando é muito bom. Esse comparativo de aço, que o Marcos explicou aqui para nós, é basicamente o que a gente utiliza a comparar, grosso modo, quando você não tem uma definição específica daquele projeto ainda. Então, a gente acaba comparando esses coeficientes de armadura, de concreto, enfim. E eu acabo utilizando muito a questão dos coeficientes, por exemplo, de concreto que tem, né, por exemplo, no site da TECS, né, porque quando a gente já tem a definição do projeto, a gente já tem qual o tipo de laje, né, qual o tipo lá de cubeta que vai ser utilizada e tudo mais, a gente faz a pesquisa daquela forma, né, que vai ser utilizada, e a gente faz a pesquisa de qual que é esse coeficiente, né, no caso de consumo de concreto que tem ali pelo fornecedor. E eu vejo que, assim, provavelmente o pessoal de obra aqui sempre cai nessa, né, que às vezes o quantitativo, a metragem cúbica que tem em projeto, às vezes
é um pouco falha, mesmo considerando talvez ali uma perda, dá uma diferença, dá um desvio. Então, a gente sempre acaba comparando, né, basicamente, fazendo essa estimativa conforme os coeficientes da TECS, a gente faz esse comparativo com a cubagem total que vem do projeto, e às vezes dá algumas divergências. Então, eu vejo que eu prefiro, né, utilizar os coeficientes da TECS, né, para fazer ali a cubagem de concreto, do que simplesmente, às vezes, confiar numa cubagem que vem. E eu vejo que os coeficientes da TECS são coeficientes bons, assim, realmente que dá para utilizar. Até porque nessa área, né, que a gente acaba contabilizando todos os custos, vou dar um exemplo bem básico aqui, né, bem rápido. Por exemplo, quando vai se concretar os pilares, você tem uma cubagem de concreto. Quando você vai executar as vigas e a laje, você tem uma outra cubagem de concreto. E, basicamente, quando vem em projeto essa cubagem, é uma cubagem única. Então, se eu utilizar mais concreto, eu não sei se eu estou estourando nos pilares ou se eu estou estourando nas lajes. Então, a gente acaba separando dessa forma, e por isso que eu acabo utilizando os coeficientes, que eu vejo que tem ali um rendimento bem próximo mesmo. Então, eu prefiro utilizar esses coeficientes da TECS, né, do que simplesmente confiar no número. Então, eu sempre faço ali um comparativo, né? Entendi. Eu até aproveito e intervenho aí para dizer, corroborando com ela e até agradecendo esse elogio aos nossos coeficientes, e dizendo: nós tornamos público os consumos de concreto que as nossas formas moldam, porque nós temos um compromisso com a sociedade técnica, não é? Nós temos compromisso com o peso próprio que o calculista vai adotar, com os elementos geométricos que entram nos programas de cálculo para ter, então, corretamente esses consumos. E vou dizer, quando nós fizemos isso, nós comprovamos por meio da nossa matriz para a injeção das formas. Quando nós encomendamos essa matriz, depois do nosso estudo geométrico, Marielle, nós encomendamos para que ela tenha essa matriz, esse vazio que gera o consumo de concreto que vai em cima desse vazio. Portanto, o nosso vazio, que a forma molda, é um vazio que é encontrado na nossa fábrica da forma. Nós temos uma comprovação e um compromisso técnico com a sociedade técnica e uma comprovação pelo volume do vazio que nós moldamos pelo projeto dos nossos moldes. Professor, agora que a gente falou sobre os cálculos, né, a tabela, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre as formas, né, e os produtos que a gente tem que envolve a laje nervurada, para que as pessoas entendam, né, quais produtos são esses, como que eles funcionam. Bom, a TECS também, quando entrou nesse processo executivo da laje nervurada há 31 anos atrás, ela tinha um objetivo já era conhecido que a laje nervurada, como eu disse, desde 1854, que ela tem menos concreto do que a laje maciça de mesma inércia, né? Além dessa economia de concreto e aço, que é em média de 30%, tem que fazer a obra também ser menos trabalhosa, porque fazer a obra com mais homem-hora, às vezes, tira essa vantagem da economia de materiais. Então, aí eu entro agora no homem-hora, né? Com o sistema TECS de montagem das formas na obra para concretar uma laje nervurada, nós conseguimos fazer com umas guias, umas réguas de apoio para as nossas formas, e nessas réguas alojar escoras que serão fixas, que não serão reescoramentos, são escoras que vão ficar já encostadas no concreto desde o dia da concretagem, e de forma a garantir que o concreto permanecerá sem fissuração, sem trabalho, sem decimbrar, até a data que o engenheiro da obra achar necessário e for conveniente. Então, esse sistema TECS, né, elimina, em primeiro lugar, o assoalho. Nós não temos que assoalhar para fazer a laje como tem que assoalhar para fazer a laje maciça. Hoje em dia, então, comparando o sistema de assoalhado com a laje, com os 30% de redução de concreto aço e menos o assoalho,
né, nós temos aí um custo direto de redução. Agora, em termos de mão de obra, até vou precisar desse apoio, se a Marielle puder dar essa informação, e talvez até tenha isso já no seu costume, a mão de obra, homem-hora por metro quadrado, para montar uma laje nervurada, que são os nossos clientes que montam, a Tex não faz a obra. A gente vem fazendo pesquisa nesses 31 anos e nós temos uma média para a laje nervurada, guia, escora fixa e as caixas, que são as formas, também conhecidas na Espanha, em Portugal, na Europa, como cubetas, né? Nós temos, em média 0,8 homem-horas por metro quadrado. E as tabelas de composição de serviço, para os orçamentistas utilizarem lá nos seus cálculos, estão indicando que para a mesma forma em assoalho de madeira, isso tirados de tabelas aí que são publicações técnicas que as consultoras até assinam, encomendam, todo mês recebe para ter orientações, e lógico, cada consultora tem o seu índice, né? Porque senão não existiria concorrência, todo mundo teria o mesmo índice a ser aplicado. E nem as engenheiras de curso como a Marielle poderia ser tão importante como é importante ter na condução de uma obra. Dão lá 1,2 homem-hora por metro quadrado para fazer o assoalhado em madeira. Então, se nós divulgamos que o nosso homem-hora é 0,8 homem-hora por metro quadrado, é porque nós já ouvimos todos os construtores com a Tex em 31 anos e tiramos uma média. Então, por isso quero dizer que o produto, a Tex, tem a forma para a laje nervurada, as guias para apoiar as formas em chapa dobrada, as escoras fixas que são colocadas ao longo dessas guias, e com isso tem-se uma média de homem-hora menor. Para completar a nossa linha, nós lançamos, querendo economizar um pouco mais de concreto nas lajes nervuradas, uma forma que forma um buraco circular, tipo triangular, não é circular, na transversal à nervura, para poder passar uma tubulação, passar uma fiação, ou mesmo uma adução de água, uma água pressurizada, uma coisa assim. Então, nós temos o Tubex, que é uma forma que molda um tubo, um furo, na região da linha neutra, onde o funcionamento estrutural da laje não fica perturbado, não se altera. Pode ter sido calculada a laje para a flexão que ela tem, que gera tração e cisalhamento, que não será alterado esses esforços, nem a resistência da laje com esse furo que podemos moldar com o Tubex. E também o anulador de nervura, que é, postas as formas todas, se anular alguma nervura, como, por exemplo, na laje unidirecional, que é a laje mais comprida, onde a maior dimensão é maior do que a menor dimensão em 2 vezes, ou seja, uma laje alongada, como a laje de um auditório, a laje de um corredor de um edifício, entre paredes de um corredor, uma laje estreita e comprida. Em maciço, não tem como fazer. Na direção secundária, que ela não trabalha, que é no sentido do maior comprimento, nenhuma redução de concreto. Na nervurada, temos. É só anular a nervura no sentido do maior comprimento. Com o quê? Com o nosso anulador de nervura, que é uma capa que emenda uma forma na outra, ficando somente as nervuras num sentido. Por isso que a Marielle falou há pouco, que quando ela pegou os índices que a gente tem aqui no catálogo para as lajes unidirecionais, dá uma diferença assim gritante. Aquela mesma laje de 12 centímetros que a gente comentou, e ela for substituída por uma unidirecional de inércia equivalente a 12 centímetros, ela vai consumir 7 centímetros de espessura de concreto. A nervurada vai consumir 7 centímetros de espessura de concreto. Então, é mais do que os 30% de redução. Aí costumamos falar o que ela disse há pouco, só que ela faz a conta e nós falamos estatística. A laje Atex substitui uma maciça com 30% de redução de concreto e aço. Se for o unidirecional,
essa diferença chega a 50% de redução de concreto. Pois é, e eu queria saber, né, aproveitando, falando dessas diferenças que a gente consegue encontrar, queria saber da Marielle como que ela aborda isso com os clientes, né? Porque alguns clientes você consegue fazer sugestões mesmo para fazer alterações nos projetos. Quando você pode fazer essas alterações, né? E como isso é feito? Então, na verdade, é um tipo de trabalho um pouco diferente, né, que o engenheiro de custos acaba fazendo, que a gente acaba chamando de reengenharia ou também de otimização de projetos, né? Porque, no caso, a gente acaba indicando metodologias construtivas que tenham um custo-benefício melhor e que seja viável ali para o cliente. Mas é um estudo que depende de várias variáveis, né? Não comento aqui somente da laje, né? Mas só para dar uma abertura um pouco melhor aqui, tem variáveis que vão impactar, né, na mudança de projeto, né, de fazer essas alterações. Tem algumas análises que a gente faz de alteração que seria bom, mas altera o produto oferecido ali, a parte estética do que foi comercializado. Tem algumas obras, por exemplo, que tem alguns limitantes que não tem abertura para fazer esse processo de troca de metodologia construtiva. Mas esse é um serviço à parte, né, que a gente acaba fazendo, de pegar realmente um projeto, ver como a empresa está executando os projetos, entender a metodologia construtiva e trazer soluções diferentes do que ela está fazendo, que tem um custo-benefício melhor, né? E que, assim, seja uma solução que seja viável para a construtora utilizar. Então, isso não entra na parte, por exemplo, de fazer, por exemplo, um orçamento de uma obra que é diferente. Quando a gente faz o orçamento de uma obra, você já tem ali as definições. Quando a gente trabalha com esse tipo de serviço, de fazer uma análise do que pode ser, às vezes, trocado para ter um custo-benefício melhor, é algo já antes até mesmo de ter todos os projetos, por exemplo, executivo, né? Então, a gente tem, são sugestões que vão impactar mudanças, né? Então, mas tem alguns clientes, né, dependendo do produto, que tem algumas limitantes. Então, isso tem que ser analisado caso a caso mesmo. Entendi. E, professor, a Atex ela tem um departamento técnico, né? Eu queria que você explicasse como que esse departamento funciona, né? E como que ele atua quando chega algum projeto que realmente precisa fazer alguma modificação. Quando está ainda na fase de estudos, né? E, portanto, até na arquitetura, ou seja, no projeto básico, né? Nós costumamos ser consultados e pelo vão, pela tipologia da edificação, que a gente já vai identificando a carga ou a sobrecarga que ela terá que ser submetida por norma. A gente, então, já tem parâmetros para sugerir uma estrutura, só tratamos da laje, atenção aí, mas podemos sugerir uma estrutura com vigas, ou com capitéis, ou com faixas, mas que tenha a parte da laje em si, nervurada, onde fornecemos, por dados estatísticos, o consumo previsto de concreto e aço estimado para aquela laje. Portanto, desde a natureza, lá da arquitetura, a gente já pode, e temos feito isso, e foi esse o princípio da Atex, né? Nós começamos a fazer em cima de arquitetura, que depois vai a sugestão para o calculista já pensada pela Atex, e ele afere isso, põe as contas do cálculo estrutural, conforme a Marielle disse, nossos números são confiáveis, ele sempre obtém igual ou menor do que os nossos são sempre mais conservadores. Agora, quando o projeto já está feito, já é um projeto estrutural onde a laje já está definida, qualquer que seja o tipo dela, maciça, treliçada, pré-moldada, o que for, a gente, então, vai por equivalência de inércia. A laje tem que trabalhar, a laje nervurada, a Atex, igual à laje que já está projetada. Para quê? Para não ter que fazer o projeto estrutural de novo. Porque a laje é a laje. Agora, a laje tem as vigas, tem os pilares, tem as fundações, tem o equilíbrio global do edifício, vento, sismo, uma série de coisas, tudo pensado, o projeto está pronto. Então, nós vamos entrar só na laje, entramos com a equivalência da inércia. Se eu coloco uma laje no lugar daquela projetada, com a mesma inércia, ela tem que funcionar do mesmo jeito.
Ela vai funcionar da mesma maneira que aquela. Se aquela for engastada, a nossa será também. Se aquela for toda isostática, a nossa será também. Não ousamos em fazer uma sugestão, faça outro projeto que vai ficar mais econômico ainda. Isso é a Marielle que vai fazer. E ela é engenheira de custo, ela vai criticar o projeto já feito globalmente e vai sugerir ao construtor o que ele deva fazer. Mas nós, a Atex, vamos contribuir na laje. Então, por equivalência de inércia, vamos pôr a mesma laje funcionando do mesmo jeito e tenho sempre alguma economia. Se não é no concreto, que às vezes a laje já é nervurada, e nós não vamos fazer milagre de fazer uma nervurada com menos concreto do que uma certa calculada, certamente calculada, e nós vamos empatar. Mas sempre vamos ter alguma economia. Por exemplo, lajes nervuradas com inertes, com embutidos. Né? Não, ela necessita do assoalho, o nosso sistema não tem o assoalho. Ela necessita dos inertes, dos elementos de enchimento, a nossa molde é vazio. Eu costumo dizer que com a Atex nós não temos incorporação, né, de preço e nem de peso na laje. Com outros sistemas quaisquer, temos incorporação de peso e de preço. Então, por isso, temos certeza, mesmo se é nervurado, com nervurado, que a gente indica alguma economia para o consultor. Mudando um pouquinho de assunto... Queria até, só vou complementar aqui, né? É interessante que é o seguinte, muitos construtores, né, hoje a laje nervurada é mais conhecida, né? Mas muitos construtores, às vezes, não têm conhecimento, enfim, às vezes não é assim, tão, como é que eu posso dizer? Pode, às vezes, ficar meio falho de não estar sendo utilizado ainda nessa metodologia construtiva. E é bom, assim, né, na nossa área aqui de engenharia de custos, a gente serve basicamente como ponte, porque a gente, nessa área, acaba trabalhando com diversas obras, né? Então, uma coisa que a gente sabe que deu certo em uma, a gente acaba indicando para outra. Então, a gente tem esses coeficientes para passar o que seria melhor, o que seria mais viável. Mas o bom é que, assim, nessa área a gente acaba servindo como ponte. Lógico que a Atex é especialista nisso, então é algo que eu chego a colaborar com o que eu tenho, né, dos meus projetos, e a gente acaba passando essa indicação para frente para quem realmente é especialista, né? Então a gente acaba indicando os caminhos, serve mais de ponte mesmo, só para complementar. Sim, e eu queria continuar com você, Marielle, porque agora eu queria falar sobre as tecnologias, né? Como que a tecnologia hoje ajuda o engenheiro de custos a fazer esses cálculos, a encontrar esses valores, quais softwares vocês usam, você indica, como que é isso? Então, hoje, atualmente, nesta área, eu poderia até recomendar 2 que eu acabo utilizando, né? Mas essa parte de levantamento de custos e tudo mais, eu acabo utilizando o Orça Fácil, que é um software aí que a gente tem dessa área, né, de fazer ali uma viabilidade, fazer o orçamento para posteriormente fazer o controle na obra mesmo. Mas é legal assim que esse software, na verdade, ele tem banco de dados que tem referências orçamentárias aí, né? No caso que, por exemplo, o Sinap, são referências que a gente tem no mercado. Mas o legal é que você consegue criar seu próprio banco de dados, né? Você consegue criar ali, por exemplo, a tua própria composição, né? Digamos assim. E eu falo que sempre quando a gente tem que estudar uma obra, né? Cada obra é exclusiva. Cada cliente tem uma forma de fazer a gestão da obra. Então, quando a gente faz, né, esse estudo de custos, a gente acaba trabalhando em cima do que o material realmente do que o cliente acaba, do que o nosso cliente acaba entregando para o cliente final. Então, não são apenas trazer composições de referências, não, a gente tem que trabalhar com essa parte de entender, né? A ferramenta está ali para nos auxiliar. Mas a gente tem ali, por exemplo, trabalhar essa parte de material, essa questão de mão de obra, então essas referências que tem tabeladas por aí, basicamente tem homem-hora, mas
A gente tem também serviços por empreitada no mercado, questão, por exemplo, de preços, acaba mudando de região para região. Então, assim, tem todo um trabalho por trás disso, né? Mas eu vejo que é um software que acaba auxiliando bastante, porque acaba ali agilizando o tempo realmente de quem trabalha com esse tipo de serviço, né? E também a outra tecnologia que eu acho bacana comentar, que é a tecnologia BIM, né? O BIM tá aí, é uma tecnologia que está cada vez mais forte. E o BIM, na verdade, você tendo ali, no caso, os projetos modelados, você tendo um escopo bem alinhado, é uma tecnologia que está para reduzir muita mão de obra que há por trás, né? Que já vem isso tudo pronto. Mas, claro que vale salientar aqui que, por exemplo, utilizar o BIM é uma tecnologia muito boa, mas para utilizar de fato e ter isso refinado para chegar, né, nas nossas mãos, tem que ter todo um alinhamento de escopo por trás muito refinado para não dar divergência. Que às vezes a gente vê que, por exemplo, com essa tecnologia, às vezes chega em obra, poxa, mas no BIM estava isso, por que está dando diferente no consumo da obra? Então, tem toda uma parte de fazer digamos, auditar, né, a modelagem para a gente considerar isso e para ser realmente utilizado em obra. E eu vejo que essas duas tecnologias são as que eu utilizo e que acabam me agilizando muito nessa questão de tempo, essa parte de gestão. Entendi. E, professor, eu queria saber um pouco sobre o uso da tecnologia também nas lajes nervuradas. Porque a laje nervurada, ela iniciou, né, como uma forma de isopor. E hoje a gente faz uma forma muito mais tecnológica, resistente, né? Uma forma que precisou passar por um processo de evolução, né? Como que foi essa evolução e como que isso tende também a continuar ocorrendo com as lajes nervuradas? Seu microfone está mudo, professor. Eu acredito que com a necessidade de evolução tecnológica no sistema construtivo brasileiro, nós vamos ter painéis que já estamos estudando, onde o sistema ATEX já vai na horizontal todo pronto, que seriam só levantar esses painéis e apoiar nas escoras ou nas torres. Já é um passo, em vez de ter que montar na obra, elemento por elemento, a gente já forneceria o painel montado, não é? E isso estamos estudando também com esses elementos de apoio que vão ficar entre as escoras, em alumínio, para ter pesos menores, ou mesmo até em materiais plásticos. Nós estamos estudando também vigas e longarinas e transversinas em perfis de plástico, que já até existem no mundo. Muitos já aplicam isso em engradamento de telhados, por exemplo, né, para receber as telhas, e nós já estamos estudando aplicar isso no sistema de escoramento da nossa forma. Então, o primeiro passo é fornecer mais rapidez para a obra, mais rigidez no dimensional e mais precisão nesses consumos, como a gente está comentando, e não ter as perdas. Infelizmente, o processo construtivo brasileiro é muito arcaico, muito artesanal. Nós temos tolerâncias de centímetros, não é de milímetros, e nós temos perdas, ela saberia dizer mais do que eu, muito mais do que eu, na ordem assim, de assustar. Né? Chegamos a ter, na minha geração mais antiga, a perdas em 3 andares de 1, em termos de materiais. Né? Já tem trabalhos que demonstraram isso, mestrados, doutorados que fizeram essa pesquisa. Hoje é muito comum a gente falar que a gente tem perda de 6% no consumo do concreto, 10% no consumo do aço. Vamos ficar só nesses dois aí. Ora, isso é um absurdo. Se nós vamos promover uma economia aqui de 10, 15, 20% de aço, isso na obra vai ter perda de 10%, mas metade do que a gente esforçou, né, para conceder já vai ser perdido. Com o aço dobrado e cortado, com o projeto melhor dimensionado, melhor padronizado, as ferragens, os estribos, tal, já está se conseguindo perda quase que zero. Perdas quase que zero. Ela sabe melhor do que eu para falar sobre isso. Então, por isso, quero dizer, nós estamos caminhando para a industrialização, né, da construção
a caminhos largos. A Tex tem hoje, na sua linha, o Planex também para apoiar a laje maciça, no lugar do compensado. Vai assoalhar? Temos a forma em plástico plana. E esse é um outro sistema que outra hora podemos abordar. E com esse sistema de forma plana, nós estamos fazendo forma papilar, forma para viga, lógico, padronizadas dentro das dimensões que a gente já tem fabricadas, né? Ou, portanto, as dimensões geométricas que a gente tem nessas peças. Se o projeto nascer com essas dimensões, podemos dizer que hoje 80% da área de um andar em estrutura já podemos moldar em plástico. Ótimo, gente, a conversa está muito boa, mas o tempo é limitado, então eu já vou fazer uma última pergunta, que é para a Marielle, que, na verdade, é um pedido. Eu queria que você contasse para a gente algum dos seus cases, algum desses cases de sucesso, algum case que envolva a laje nervurada. Então, eu vou contar aqui 2 cases, né, de vivência que eu tive da laje nervurada que eu acho bacana compartilhar aqui, talvez com quem não conheça ainda ou ainda não utilizou esse tipo de laje, né? Um primeiro case seria quando eu comecei essa parte de controle em obra mesmo. Então, esse primeiro case que eu queria contar para vocês é que naquele tempo, né, eu ficava com essa parte de gestão da mão de obra mesmo em canteiro e da parte de estrutura. Então, antes de eu entrar para essa área de engenharia de custos, eu também atuei na gestão aí de obras, né? Então, eu tive um contato maior e me surpreendeu quando eu conheci a laje nervurada. Então, assim, não é querendo puxar a sardinha, mas é porque realmente eu vi diferença, né? A gente já tinha naquela época uma mão de obra muito qualificada na área, na parte estrutural, muito qualificada mesmo, tinha uma produtividade muito boa, né? Mas quando a gente foi para esse tipo de execução de laje, né, de laje nervurada, a produtividade aumentou demais, né? A produtividade praticamente dobrou ali, porque realmente é algo muito mais rápido, muito mais fácil para quem está executando isso, né? E é legal até compartilhar aqui que o Marcos falou que no caso a construção civil é um pouco arcaica ainda, e realmente né? E realmente parece que tem uma certa resistência, mas é algo que é muito vantajoso que tem por trás, que a gente vê isso em campo mesmo executando. Não tem, eu acho que, uma obra que fale que não traz produtividade, que não traz economia. Então, realmente traz. E o outro case também que eu vou contar para vocês aqui é que, no caso, quando a gente faz essa parte de gestão de custos, essa parte de forma, a gente sempre acaba pensando na reutilização daquele material, né? Então, por exemplo, a forma que a gente tem é algo que você vai reutilizar ali durante as lajes, por exemplo, a tipo, que vai se repetir determinadas vezes e tudo mais. E quando a gente trabalha nessa área, quando a gente lida, por exemplo, com madeira, vamos supor aqui, chapa compensada, por mais que seja plastificada, tem uma reutilização ali limitada, né? Tem uma reutilização limitada, a produtividade cai, porque é mais trabalhoso trabalhar com a madeira ali, fazer os cortes, pregar, então tem toda essa parte mais arcaica, que nem o professor Marcos falou, e no caso também tem maior desperdício, tem maior perda de madeira, tem o descarte posteriormente desse material, então assim, utilizando ali, no caso laje nervurada, a gente tem as cubetas que tem uma maior reutilização, né, que o material ali é de plástico, né, vocês podem me corrigir aqui se tiver se for alguma especificação mais correta, e a produtividade aumenta demais, conforme eu já falei nesse primeiro outro case que eu comentei para vocês. E não só isso, né? Mas também o canteiro ele fica muito mais organizado. E no canteiro, gente, assim, quando a gente está em obra, né, a gente vê diferença tremenda, por exemplo, de um canteiro, por exemplo, que está organizado, que as cubetas, por exemplo, desformou, já desloca, já deixa organizado num canto, e aquelas, por exemplo, que tem várias madeiras, às vezes já tem que descartar, a madeira já não foi aquela reutilização esperada. Então, assim, tem esses cases aqui, né, para comentar com vocês, que realmente é o que a gente vê acontecendo na obra, não é só a parte, a gestão, o comparativo, enfim, não, né? Na obra realmente acontece isso, essa parte da produtividade aumenta demais, e também tem essa questão do material, né, de ser ali muito mais reutilizável
por ser esse tipo de material, e até acaba ajudando aí a parte de sustentabilidade mesmo, né? Sim, gente, muitíssimo obrigada. Realmente foi muito esclarecedora a conversa. Eu espero que quem esteja nos assistindo também tenha gostado muito. E gostaria de realmente agradecer. Muito obrigada, Marielle. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço e até pediria a Marielle que desse uma pista aí para a sua localização, porque nós vamos fazer, lógico, muitos trabalhos juntos. Muito obrigado, Marielle, muito obrigado, Ana. Eu que agradeço, gente. Foi uma honra. Fico muito feliz aqui com o convite. A Tex é uma empresa que eu admiro já há muito tempo, então, assim, fico muito honrada mesmo, agradeço demais. E hoje, né, eu estou localizada aqui em Curitiba, né, quem tem interesse nessa área, eu vou passar aqui para vocês, né, que no caso eu acabo trabalhando, prestando esse tipo de serviço, então eu acabei saindo de onde eu estava para poder ajudar mais empresas. Então eu criei uma empresa justamente porque eu vi que a insatisfação realmente da forma que os custos são tratados no Brasil, né, então, por exemplo, eu já peguei orçamentos de avaliar e ter furo de, às vezes, 1 milhão, 2 milhões. Então, a gente cria uma certa insatisfação da forma que os custos são tratados, né? Então, para quem quiser entender um pouquinho mais sobre esse tipo de serviço, né, que eu acabo prestando, é a Baseline Eng de Custos, né, .com.br. E também eu deixo aqui também um convite para os engenheiros que querem entender um pouco mais dessa área, né? Então, quem quer aprender mais isso na prática, realmente, eu acabo incentivando engenheiros a ir para esse campo, porque realmente tem poucos profissionais, né? Quando a gente fala sobre essa área, não é uma área assim tão divulgada, então eu sempre acabo incentivando a profissionais irem para essa área, que é um campo muito bom e que talvez muitos não tenham conhecimento, né, dessa área. Então, aos engenheiros que querem aprender mais sobre isso, eu deixo aqui meu convite também a me acompanhar pelo Instagram, né? Então, por lá eu posto muito conteúdo, que é eng.marielle, e por lá eu acabo abrindo turmas de tempos em tempos ali, que eu acabo acompanhando, né? E no caso, colocando em prática, né? Realmente sobre essa área para aprender mais na prática. Então, acho que faz total diferença. E no mais, só tenho a agradecer. Fico muito feliz aqui pela conversa. Eu acho que foi uma conversa muito boa. E fico aberta aí para os próximos trabalhos. E se você gostou deste conteúdo, dê like neste vídeo e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!